com uma mudança litúrgica, quando a gente agora começou às 9 horas a escola dominical e assim concluímos com o culto da manhã. Aqueles irmãos que não podiam vir à noite, em razão de terem bebezinhos pequenos, pessoas que estão atravessando algum problema de enfermidade, elas entenderam que foi razoável a gente promover esse culto da manhã, e hoje foi o primeiro culto da manhã. Foi uma bênção. Nós tivemos aqui um número bastante expressivo de pessoas que não vinham à noite e agora puderam vir de manhã, e a gente ficou feliz em poder resolver essa situação tão importante, porque o domingo é do Senhor. Você pode dizer para o seu irmão: o domingo é do Senhor. Então, vir à casa de Deus de manhã e à noite é algo que nós devemos fazer. Por quê, meus irmãos? Um dia só na semana, sobram mais 6 dias para nós, né? Agora, se você pode vir de manhã e não pode vir à noite por uma questão pontual, não tem problema. O importante é que você pelo menos separe um culto para estar. Mas o que é melhor é que nós estejamos tanto de manhã quanto à noite, porque nós estamos de alguma forma entregando totalmente o nosso domingo ao Senhor. Vocês estão comigo? Então, esteja conosco tanto de manhã como à noite. Nós queremos conclamar a igreja a vir à escola dominical. A escola dominical é um seminário, quem sabe, que você não pôde fazer, que a escola dominical ela funciona em termos de módulo, né? A gente vai durante um ano, a gente estuda quase toda a Bíblia, e é muito importante. A gente sabe que os frequentadores de escola dominical são pessoas que conseguem gerar imunidade espiritual, ou seja, a gente passa a ter autodefesa por conta da palavra de Deus. Ninguém nos engana, a gente não é levado por nenhum vento de doutrina, porque a gente está aqui texto com contexto, e a gente tem pontos doutrinários que vão nos ficar em Jesus. Amém? Os dias são maus, e conhecer a Bíblia é uma regra pontual, que todo crente deve conhecer a palavra. Então, faça aí, entre naquele processo de ler a Bíblia em um ano. Se você, me parece que se você tem uma fórmula que você lê a Bíblia em um ano, e tem uma fórmula também que você lê a Bíblia em 6 meses, salvo engano, se você lê 9 capítulos por dia, me parece que você lê a Bíblia em 6 meses. Mas se não for em 6 meses, um ano, o importante é que você possa ler. E o que eu faço no ano seguinte? Torna a ler a Bíblia de novo. E no outro ano, torna a ler a Bíblia de novo, porque a Bíblia vai ficando enraizada em nós, e a gente, o dia que esse livro for tirado, as pessoas tiram da nossa mão, mas não tiram do nosso coração. Amém? Então, o que a gente quer dizer para a igreja da importância de nós conhecermos a Bíblia. Conhecer a Bíblia significa você e eu conhecermos o caráter de Deus, a bondade de Deus e a fidelidade de Deus. Vocês estão comigo? Amém. Eu queria que você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo nos escreveu Marcos, capítulo 2. A partir do versículo de número 18. Vocês acharam, sim ou não? Diz o texto: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e o dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, dizendo: podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias irão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. E Jesus agora entra numa parábola. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Curva a sua cabeça.
nós vamos ter uma palavra de oração. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos declarar nossa total dependência, porque acreditamos que a Tua palavra é um livro revelado. E se o Senhor nos trouxe nesta noite, é com um objetivo, um propósito. O Senhor não reúne pessoas no mesmo lugar, sem ter um objetivo, sem ter uma meta para alcançar, Senhor. E nós acreditamos que esse ajuntamento, nesta noite, na Tua casa, primeiro, é porque nós queríamos prestar a Ti a nossa adoração. E também queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Vivemos num mundo cercado por informações, por homens, por pessoas que buscam os seus interesses, e nós nos cansamos dessas coisas. Nós queremos, nesta noite, tão somente Te ouvir, embora o Senhor possa usar homens, mas que o Espírito do Senhor possa intervir, que o Espírito do Senhor possa agir, e que cada coração que já é uma terra arada, que foi preparada, que a semente possa ser, Senhor, semeada, e que ela possa germinar, florescer e frutificar 30, 60 e a 100 por um. Usa a minha vida para a glória do Teu nome, para tanto eu te peço da Tua sabedoria, da Tua graça, da Tua unção para me fazer entendido, e que por conta dessa palavra que será ministrada, que a Tua presença seja intensa, em nome de Jesus. Amém. Você crê que a pregação faz a presença de Deus ser mais intensa? Porque Deus está falando conosco, né? Eu queria discorrer sobre um tema que Deus tem colocado no meu coração, que ele é uma adequação ou um resumo do texto que nós lemos, que o nosso tema vai ser adequação. Adequação. Quando Jesus foi questionado pelos discípulos de João, assim bem como pelos discípulos dos fariseus, ou os discípulos de João citaram os discípulos dos fariseus acerca do jejum. Por que eles jejuavam e os discípulos de Jesus não faziam? E Jesus entra, na questão, respondendo, dizendo que enquanto o noivo estava com eles, quem era o noivo? Jesus. E que de alguma forma, todos aqueles que estão numa celebração de um casamento, parabenizamos aí o Neito e a Ana Paula, todos aqueles que estão numa festa de casamento ou celebrando, essas pessoas vão estar ali comendo, bebendo, recebendo do noivo toda aquela recepção que normalmente acontece, e por conta disso eles não estavam jejuando na mesma intensidade dos discípulos de João e dos fariseus, porque os discípulos de Jesus jejuavam também, irmãos, porque Jesus jejuava, eles jejuavam também. E Jesus, ele ficava muito assim, atento em relação aos fariseus, porque eles queriam de alguma forma ver em Jesus alguma coisa desconecta, alguma coisa que depunha contra Jesus, e eles estavam querendo de alguma forma pegar Jesus nas suas palavras. Mas Jesus, quando entra na parábola, a parábola nós sabemos que é uma linguagem figurada, e Jesus traz na sua parábola uma linguagem que eles conheciam, quando Jesus cita o remendo da calça. Imaginemos há 2000 anos atrás, quando uma calça rasgava, não precisa nem ser 2000 anos atrás, você vai no interior de cada estado, é muito comum você ver as pessoas camponeses, rasgou lá o joelho querendo jogar muito, aí pega aquele remendo e joga aqui, Então, os homens faziam isso. E Jesus não só cita o remendo da calça ou do vestido, como Jesus também cita o vinho, porque nós sabemos que os odres, eles eram feitos de peles de cabra, e na proporção que se punha água, tudo bem, mas quando se punha o vinho fermentava, e quando o vinho fermentava, aquele odre dava uma esticada, e em razão do calor, o que acontecia? Ele ressecava. Então, na proporção que se punha vinho novo, o que acontecia com o odre? Ele se rompia, em razão de uma nova fermentação em algo ressecado. E Jesus, quando traz essa parábola,
normalmente, quando Jesus trazia uma parábola, ele queria muito mais focar a condição espiritual do que material. Jesus queria trazer luz para eles, dentro exatamente nesse modelo de Jesus. Era muito comum Jesus usar as parábolas para falar com os fariseus, porque os fariseus, embora sendo judeus, eles não queriam viver do novo, eles queriam viver de remendo. Sabemos que é tendencioso o homem, ao invés de optar pelo novo, ele vai vivendo uma vida de remendo. Ou seja, o que é um remendo? É você tentar adaptar algo novo numa estrutura velha. É você pegar um pedaço de um pano novo e querer resolver a ruptura. E Jesus, no seu entendimento, eu volto a frisar, que embora Jesus tenha que falar uma linguagem, da parábola, que é uma linguagem figurada, embora trazendo um caso concreto, algo que eles conseguiam entender. É por isso que Jesus usa a questão do remendo, porque era muito comum os judeus fazerem isso. E Jesus também usa os odres e o vinho, porque era muito comum. Eles viajavam, eles se levavam de odres, às vezes água, leite e vinho. Era muito comum eles levarem o vinho, e por conta do ressecamento desses odres, ele ficava comprometido em razão desse ressecamento do odres. Então, nesse momento, quando Jesus fala exatamente sobre essa questão, Jesus está dizendo o seguinte: olha, vocês querem de alguma forma questionar, os meus discípulos que não jejuam na intensidade ou na quantidade que vocês jejuam, mas eu quero dizer a vocês que enquanto eles estão comigo, eles estão o quê? Protegidos. Nós vimos aí que a bispa leu na abertura do culto, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O que acontece? Uma família que quer edificar sua casa sem Deus, ela vai viver uma vida de remendo. Ou seja, ela sempre vai tentar adaptar algo parte do novo, algo relativo, não absoluto, porque o absoluto, ele é o novo. Diga comigo, o absoluto é o novo, mas nós temos uma tendência a nos adaptarmos, adequação, nos acomodarmos, adequação. A gente opta por aquilo que é mais fácil, e Deus, na verdade, não tem para mim, para você, para nós uma vida de remendo. Deus tem uma vida nova. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus não tem para nós Então nós sabemos que quando Jesus está usando a figura do remendo, Jesus está dizendo: olha, vocês enquanto judeus, vocês resistem à minha palavra, vocês fazem questão de não me reconhecer como Messias, vocês não querem de alguma forma reconhecer que eu sou filho de Deus, porque na verdade eu sou novo, eu sou uma nova proposta para esse tempo. E nós vamos entender que aqueles homens poderiam recorrer à teologia. Eles iam vir que na teologia ela convergia para a pessoa de Jesus. Jesus era o Cristo, né? Não precisava Jesus ir até o final, como aconteceu, dele morrer, embora ele teria morrido. Eu digo para efeito de aceitação, eu digo para efeito de adequação, eu digo para efeito de se viver uma mudança, né? Tipo, eu era do mundo, eu bebia e fumava, parei de beber e fumar, eu avancei, mas se eu continuo a mentir, é remendo. Vocês estão aí? A mudança, o novo, ela traz uma mudança de 180 graus. Eu não posso querer que o Evangelho venha se acomodar a mim.
A minha vida precisa o quê? Se acomodar onde? Ao Evangelho. Por conta da minha vida e se acomodar ao Evangelho, aí eu vou viver o quê? O novo, a transformação. Mas o que é visto na sociedade de hoje? As pessoas tentando fazer com que o Evangelho se acomode à vida delas. O que significa isso? Não dá oportunidade que o Evangelho traga uma mudança absoluta. Muitas pessoas só querem uma mudança relativa. Isso você pode mudar, isso não. Isso você pode tirar, isso não. Isso eu paro de fazer, isso não. Isso eu vou repensar, isso aqui não. Então Jesus está dizendo: eu conheço vocês. Eu sei que vocês sempre vão optar por viver uma vida de remendo, e isso não está só no campo concreto, material. Jesus está dizendo exatamente para eles acerca do espiritual. Era fato que os judeus resistiam a Deus, dizendo que serviam a Deus. E Hebreus diz que quando uma lei ela se torna inadequada, se busca o quê? Uma nova lei. Uma nova lei revoga a lei anterior. A revogação absoluta, né? Ela faz com que aquela lei antiga desapareça, perca aí o seu espaço no mundo do direito, no mundo das relações contratuais, no mundo das relações familiares. Então, o que na verdade nós buscamos? Nós buscamos exatamente o que Romanos 12, 1 e 2 diz para nós. O que Romanos 12, 1 e 2 diz para nós? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês estão aí? Pastor, se fez um ofertório, ele estava dizendo, não adianta nada eu me converter e não obedecer. É um paradoxo. Quem converte, obedece. E quem obedece, converte. São co-irmãs. Como eu aceito Jesus, me converto ao Evangelho, e Deus tem uma entrada relativa na minha vida. Qual, né? Não. Deus passa a ser o meu Senhor. Ele passa a ser o meu Senhor, de forma que eu me torno o quê? Servo. Dentro dessa visão, ou dessa relação, Senhor e servo, você vai ver que você entrega a sua vida para Deus, e Ele vai te direcionar em todas as coisas. Mas eu queria avançar mais um pouco, porque a linguagem, o entendimento que Jesus passou para nós, vai além de Senhor e servo. A linguagem que Jesus nos ensinou, a começar pela oração do Pai Nosso, foi dizendo para nós que está ano-luz essa relação Senhor e servo, porque mais de ser servo de Deus, você e eu somos o quê? Filhos. O servo se vê no direito de não pedir nada. O servo se vê põe aspas nisso, porque o servo não tem direito, ele se vê muito limitado. Ele sabe que a acessibilidade, ter acesso ao seu Senhor é remoto. Não existe nem a questão. Depois falei com o patrão se eu posso ter uma agenda, falar com o meu Senhor. Não existe isso. E a questão que Jesus enfatiza para nós, a relação com o Pai Nosso, Ele está dizendo que eu e você temos acesso a Deus a hora que você quiser, porque Ele é o teu Pai. Logo, eu sei que eu tenho mais do que um Senhor, eu tenho um Pai. E o Pai, Ele tem desejo de cuidar dos seus filhos.
e Deus quer cuidar de você. Por isso que a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Se o Senhor faz, quanto mais o Pai. Diga para o seu irmão: se o Senhor faz, Gabriel, quanto mais o Pai. O Senhor faz por uma questão de misericórdia e de compaixão, mas o Pai faz voluntariamente, porque o desejo de Deus é fazer você a pessoa mais feliz dessa terra. Amém? Então, quando Jesus fala dessa questão, Jesus está dizendo: olha, vocês estão colocando remendo em vestido velho. Por que vocês não fazem um novo vestido, uma nova calça, uma nova blusa? Não, era tendencioso. Não vou perder, né? Não sei se acontece contigo, mas lá em casa, quando eu faço uma revista, eu vejo que tem sapatos que eu não uso mais há mais de 2 anos, porque eles não estão bons e eu não jogo fora. Eu falo: meu Deus, essas coisas aqui estão, né, comprometendo o espaço. Ou roupas que eu não preciso usar mais, que eu poderia abençoar alguém, que de alguma forma, né, a gente vai convivendo com o velho. Não falo velho no perfil etário não, tá, irmãos? Eu falo convivendo com o velho, com os velhos costumes, convivendo com o velho com as mesmas práticas ou antigas práticas. Jesus está citando algo do entendimento material, porque ele está usando a figura do vestido e do vinho, mas Jesus estava dizendo da condição espiritual do povo judeu. Quantas vezes a gente vive exatamente essa condição espiritual? A gente vai fazendo remendo. Daqui a pouco a gente está com uma concha de retalho, né? As pessoas fizeram tanta força que se criaram a concha de retalho. Passou a ser propagada: quem vai querer concha de retalho mais em conta, né? E olha que essa visão de concha de retalho na época de Jesus, isso nem existia. Mas imaginemos qual é o sentimento que se passa. Você pode ter uma vida tipificando a colcha de retalho, ao invés de você ter uma vida nova, uma vida totalmente mudada e moldada pelo Espírito Santo. Quando Jesus cita a figura do odre e do vinho, Jesus está dizendo exatamente isso, que para nós recebermos o vinho novo de Deus, os nossos odres têm que ser o quê? Novos, uma nova mente, um novo coração, uma nova mentalidade, né? Adequação é ajustamento exato entre o intelecto e a realidade material. Existe uma conexão. Eu não quero, nós não queremos, né? É como se você pegasse a sua sala, uma pintura lá que está há 3 anos, você pintasse só parte. O que vai acontecer quando o visitante chegar? E talvez ele vai dizer para você: vai dizer: o que aconteceu? Por que não acabou a obra? Né? Uma parede totalmente precisando pintar e a outra pintada. Você está contrastando aqui o sujo com o limpo, o novo com o velho, né? Meus irmãos, é claro que no sentido material é muito mais fácil detectar, mas no sentido espiritual, como é que eu vou identificar que enquanto um odre velho, eu já estou ressecado por tristeza, por lutas, por decepções, né? A gente luta na nossa vontade de ser fiéis a Deus, de ser pessoas separadas para Deus, mas a gente lida com pessoas, e por conta disso a gente vai se decepcionando. O que nós devemos fazer? Certamente, quando Jesus está citando isso, Jesus está dizendo o seguinte: o que Deus tem para vocês é tão especial, tão novo, que se vocês quiserem acomodar ou adequar o novo de Deus, que é o Evangelho, a lei, vocês não vão conseguir fazê-lo, porque Deus está
desmontando, põe aspas nisso, nos rituais, naquelas observações meramente mosaicas. O novo de Deus é o seguinte: a lei era escrita, nas tábuas da lei, ou escrita nos livros. O novo de Deus é que você vai ter mais do que a palavra de Deus escrita em livros. A proposta de Deus é que a sua palavra seja escrita onde? No nosso coração. O novo de Deus é que a palavra dele seja impressa na nossa alma. O novo de Deus é o seguinte: tira a minha Bíblia da mão, mas você jamais vai poder tirar do meu coração. Vocês podem me forçar a desobedecer, mas está implícito na minha alma obediência absoluta a Deus, porque Ele é o meu Pai. Aleluia. Então a gente fica ressecado, sim, meio apagado, e a gente precisa dizer para Deus: Senhor, renova o fogo, aumenta a temperatura. Eu tenho orado diuturnamente isso. De manhã foi a minha oração: Senhor, aumenta o fogo, Senhor, aumenta o fogo. Senhor, começa a depurar as cinzas, começa a remover as cinzas, começa a depurar, a purificar, a tirar aquilo que não é bom, aquilo que me faz mal, aquilo que é nocivo à minha saúde espiritual. Mas a gente precisa cuidar disso. Efésios capítulo 4, a partir do verso 22, nós vamos ler até o 32, Gabi. Põe aí para a gente poder. Diz o texto: que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso deixai a mentira, e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só a que for boa para promover o quê? A edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Só haverá redenção se houver adequação. Até rimou, né? Você pode dizer comigo? Só haverá redenção se houver adequação. Deus não vai te dar um vinho velho. Deus tem separado para você o vinho novo. O vinho novo. E o vinho novo, se ele for posto no recipiente ressecado, que muitas das vezes essa é a condição da nossa alma, do nosso coração, o nosso coração tende a endurecer por qualquer coisa, né? Vivemos numa sociedade onde, falando aí do Salmo 127, o Salmo citado pela bispa, o verso 2 diz assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia quem? A sentinela. O Estado está botando PMs aí na rua, mas as pessoas estão morrendo dentro das suas casas. A bala está entrando lá pela parede, como aconteceu recentemente com uma mãe e uma filha que foram atingidas dentro de casa. Por mais que a gente coloque policiais na rua, mas se não pedir a Deus para ser Ele, esse sentinela, esse guarda fiel, botar quantidade que for de policiais na rua, é só remendo. O que a nação precisa é pedir a proteção de Deus, meus irmãos. Diga comigo: eu não quero mais remendo. Diga comigo: nesta noite eu não vou querer mais remendo, porque Deus tem um novo para mim, e o novo de Deus sobrepõe o velho.
Eu e você vamos colocar o velho para fora. Aleluia. 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 Os judeus resistem até hoje a Deus. Por que nós oramos? O Salmo 122:6, orai pela paz de Jerusalém. Aí Deus faz uma promessa para o povo orar. A gente não ora por causa da promessa, a gente ora por causa da ordenança. Está comigo? É uma ordenança, orai pela paz de Jerusalém. Nós sabemos, hoje estudamos Romanos 8, que diz que a adoração, a salvação, o culto, a lei, tudo veio de quem? Dos judeus. Até Jesus é judeu. Tudo veio deles. Eles foram exatamente o povo que Deus escolheu para fazer conhecido entre as nações o poder de Deus, o favor de Deus, a misericórdia de Deus. E eles resistiram a Deus. Eles quiseram viver de remendo. Imaginemos, irmãos, 40 anos vivendo de remendo. O que os judeus faziam? Caminharam, pecaram, se arrependeram, pediram perdão. Caminharam, pecaram, se arrependeram, pediram perdão. Por que eles viveram 40 anos em uma vida de remendo? Havia movimento, mas não havia crescimento. Havia movimento, mas não se avançava em relação à meta. Qual era a meta? Canaã. Mas eles andavam em círculo. Por que eles andavam em círculo? Porque exatamente lidando com Deus, Deus vira que eles queriam viver uma vida de remendo, uma colcha de retalho, e não era isso que Deus tinha para eles. Deus tinha uma colcha de veludo puro, seda pura. Se você gosta do vermelho, uma colcha vermelha de seda. Se você gosta do branco, uma colcha branca de seda, mas nunca remendo, assim diz o Senhor. Né? O remendo tipifica o jeitinho. Infelizmente a gente precisa falar disso, porque é muito comum isso ser falado no mundo, o jeitinho brasileiro, porque deram a nós essa visão de protagonista, o jeitinho brasileiro. Mas pela graça de Deus eu já fui em algumas nações e o jeitinho não é só no Brasil não, meu irmão. O jeitinho brasileiro se tornou o jeitinho dos homens no mundo. Em toda parte do mundo, as pessoas dando os seus jeitinhos. Nós estávamos assistindo na casa da minha filha Marine, né, um quadro muito importante, que o nome do programa é Aeroportos. Está lá, Polícia Federal, o moço estava na fila, ela é mais uma, separou, levou para uma sala, e ela estava com 2 malas cheias de supostos creme de cabelo. Aí o feiticeiro perguntou, mas por que tanto creme? Ela disse, eu trabalho com salão. Eu falei, tá bom, me dá aqui. Abriu, quando foi ver embaixo dos recipientes, havia droga. Né? Mas você não sabia que estava aqui? Não sabia. Uma pessoa me encontrou na entrada do aeroporto, mandou eu levar essa mala. Você entende? É sabido que aquela pessoa sabia. Ou seja, mas por que você fazia isso? É porque eu tenho que criar meu filho. Mas se você tinha que criar o seu filho, por que você não trabalhou? Todo tipo de remendo é um assédio do diabo para a nossa vida. Deus jamais vai trabalhar com remendo, porque Deus tem um novo. Tudo que você entender na sua relação conjugal,